Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então vamos a mais uma aula onde a gente está trabalhando aqui agora, amigão, operações com números racionais. A gente vai continuar aprendendo a fazer continha com fração. Bacana? Então nesta videoaula a gente vai aprender a como multiplicar e a como dividir frações. Amigão, isso aqui é muito tranquilo, é muito fácil e você não precisa desesperar. O esquema é treino para quando você vê até mesmo o seu professor na aula presencial fazendo esse tipo de coisa, você não assustar. Lembrando-se que quando eu mostrar algumas coisas em relação à multiplicação de fração, é algo muito pessoal, a forma que você vai fazer o que a gente chama de simplificações. Quer ver? Acompanha aqui junto comigo. Mas é importante você lembrar como é que a gente faz para multiplicar. Como é que eu multiplico fração, Pedrinho? Multiplicando. Como assim, Pedrinho? Multiplicando? É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Você vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Bacana? É só essa a ideia. Então, olha o que teremos aqui, olha. No caso dessa primeira multiplicação, multiplico o de cima, depois multiplico o de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Pronto, acabou. Então, basta efetuar o produto no numerador. 2 vezes 5, eu já ia trocar a ordem. 2 vezes 5 fica 10 e 3 vezes 7 fica 21. Pronto, acabou. Não tem mistério algum, percebeu isso? Então, esse 2 multiplicou por esse 5, chegamos a esse 10. Esse 3 multiplicou por esse 7, chegamos a esse 21. Acabou, não tem mais o que fazer. Agora, dependendo da situação, a gente pode fazer uma coisa chamada de simplificação. Ou seja, lembra quando a gente trabalhou a ideia de simplificar a fração? A gente também pode simplificar antes de efetuar a multiplicação, que aí a gente vai estar trabalhando com números menores e fica muito mais interessante para a gente. Antes, vamos fazer o produto sem simplificar, para você ver. Vamos lá. Como é que multiplica a fração? Primeiro de cima. 1 vezes 2, ficamos com 2. 2 vezes 4, ficamos com 8. Então, aqui está o resultado final, 2/8. Lembrando que 2/8 você pode simplificar. Esse camarada eu consigo simplificar por 2 em cima e embaixo. Pronto, 2 dividido por 2 ficamos com 1 e 8 por 2 ficamos com 4. Então, aqui está 1/4. Bacana? Então, é a mesma coisa. Uma outra forma que você poderia efetuar essa mesma conta, olha que legal. Temos aqui novamente 1 sobre 2 vezes 2 sobre 4. Você tem a liberdade de simplificar sempre números de cima com números de baixo, sem problema algum. E o detalhe mais interessante é que, diferente que na soma e na subtração de fração, você pode simplificar em frações diferentes. Lembrando que é sempre número de baixo com número de cima. Então, olha que legal. Você não tem um 2 embaixo e um 2 em cima? Você pode simplificar ambos por 2. Divida cada um por 2. 2 dividido por 2 ficamos com 1. 2 dividido por 2 ficamos com 1. É uma divisão que, obviamente, quando você estiver estudando, já corta e acabou. Esse número vai sumir. E o que vai sobrar para mim? 1 vezes 1 equivale a 1. 1 vezes 4 equivale a 4. Está aqui, ó, pronto. Resultado final, 1/4. Percebeu? Você chega ao mesmo resultado final quando você simplifica antes ou depois, tanto faz. Ah, Pedrinho, mas essa daqui foi tão fácil de multiplicar e depois simplificar. Detalhe, Pedrinho, eu sempre tenho que simplificar. Sempre é uma palavra muito forte. Como, dependendo da situação, você vai fazer uma prova de certo e errado, concurso público, ou então uma ideia de provas do Enem, que você também esteja estudando, qualquer tipo de prova dessa, em muitas delas eles acabam exigindo que você faça essa simplificação para você chegar à resposta final. Bacana? Agora, olha essa multiplicação aqui. Perceba que ela vai dar muito mais trabalho para você. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 9, você ainda teria que multiplicar. Então, veja que aqui você teria uma multiplicação muito mais chatinha para efetuar. Em cima, nem tanto. Agora, de baixo, ela está muito mais chata. Então, o que você pode fazer? Você tem a liberdade de simplificar antes e o resultado final vai ser o mesmo. Lembrando que você pode simplificar em frações diferentes, sem problema algum. Bacana? E, obviamente, na mesma fração. Então, olha que legal. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2. 2 dividido por 2 fica 1.
2 dividido por 2 fica 1. Esse 4 eu posso simplificar com esse 4. É só dividir cada um por 4. 4 dividido por 4 fica 1. 4 dividido por 4 fica 1. Agora, esse 8 também poderia simplificar com esse 6, sem problema algum. Simplificando, então, o 8 com o 6. Aqui, ó. Simplificar, mas Pedrinho, não tem como cortar direto. Não necessariamente você vai cortar direto. Lembre-se que a ideia de simplificar é dividir um número e outro pelo mesmo valor. Por exemplo, como o 8 e o 6 são pares, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 ficamos com 3. 8 dividido por 2 ficamos com 4. Bacana? Para não ficar muito bagunçado, eu já vou fazer a primeira multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 9, está aqui, resultado final, 36. Bacana? Agora, o 3 e o 36 você ainda pode simplificar. É possível você simplificar por 3 em cima e embaixo, olha que legal. 3 dividido por 3 ficamos com 1, 36 dividido por 3 ficamos com 12. Resultado final, 1 sobre 12. Ou 1 dozeavos, que é a forma que a gente fala essa fração aqui. Bacana? Então, quando esse camarada ele for superior a 10, a gente utiliza essa expressão avos. 1 dozeavos. Bacana, tranquila essa ideia. Tá aqui, esse é o nosso resultado final. Que, por sinal, olha aqui, ó, só para dar uma acrescentada a mais, esse 3 e esse 9 você também poderia ter simplificado. Olha aqui, o resultado de divisões você também pode simplificar. O 3 e o 9 dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 ficamos com 1. 9 dividido por 3 ficamos com 3. Agora olha aqui, legal. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Embaixo, 1 vezes 1, 1. Vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Percebeu? Então você pode fazer simplificações das simplificações. Tranquilo? Agora, é interessante você fazer assim quando você já está com a ideia mais organizada, você já está mais acostumado com essas operações matemáticas. Não está acostumado ainda? Vai fazendo passo a passo, faz umas primeiras simplificações, depois multiplica, bacana, que aí vai ficando bem tranquilo. E agora vamos à nossa última operação básica dentro das frações, que é a ideia de divisão. Lembrando que a potência é elevar o de cima e elevar o de baixo, já comentamos isso na aula de potenciação. Bacana? Então vamos aqui para a divisão de fração. A ideia é você repetir a primeira fração, conserva a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso de uma fração? É invertê-la, é trocar numerador e denominador de lugar. Bacana? Então olha como é que vai ficar aqui. Meio dividido por 3/5. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração. 1 sobre 2. E vou multiplicá-la pelo inverso da segunda fração, ou seja, por 5/3. Olha que legal, muito simples, não é? Então veja que toda divisão vira uma multiplicação quando a gente fala em divisão de fração. Então eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Agora, amigão, como é que eu multiplico fração? Multiplicando de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 5 ficamos com 5. E 2 vezes 3, ficamos com 6. Está aqui, resultado final, 5/6. Vamos de novo. 3/5 dividido por 2. Então, de novo, repetimos a primeira fração, conserva a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Ué, Pedrinho, mas eu não estou dividindo por uma fração. Aqui eu estou dividindo por 2. Como é que eu vou fazer esse negócio? Amigão, a tia Teteia falava direto que quando você tem um número sozinho, o que você faz? Coloca o 1 embaixo. Aqui, ó. Só colocar o número 1 embaixo. Bacana? Então, 3/5 dividido por 2 é a mesma coisa que 3/5 dividido por 2 sobre 1. Agora, continuamos. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ficaremos aqui com 1 sobre 2. Aqui está. Agora, novamente, como eu multiplico fração, multiplica de cima, multiplica de baixo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Então, o primeiro resultado deu 5/6 e o de baixo 3/10. Agora, veja que aqui é uma forma diferente que eu estou apresentando a divisão de fração para vocês. A divisão de fração ela pode aparecer tanto com esses dois pontinhos,
quanto com uma fração em cima da outra. Mas a ideia é a mesma. Aqui você vai conservar a primeira, que no caso seria a de cima, 2/3, e vai multiplicar pelo inverso da de baixo. 5/7 é a mesma coisa que o quê? 7/5. Lembrando que você tem a liberdade de simplificar aqui no final, sempre que possível, não tem problema algum. 2/3 vezes 7/5. 2 vezes 7 ficamos com 14. Aqui está. E 3 vezes 5 ficamos com 15. Resultado final, 14/15. Bacana essa ideia? Tranquilo isso? Eu vou até aproveitar, vou colocar um exemplo de número 4 bem aqui. Nesse exemplo 4 eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz ali. Como eu faria para multiplicar 3/5 por 2? Ou seja, eu quero multiplicar um número natural, pode ser até inteiro, negativo, não tem problema. Quero multiplicar um número natural, um número inteiro, por uma fração 3/5. Como a gente faz isso? A ideia é a mesma, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Mas, Pedrinho, não tem de baixo aqui? Tem sim, amigão. O que seria o meu de baixo aqui nesse caso? É só acrescentar o número 1, pronto. Então, o que teremos? 3 vezes 2, 6, 5 vezes 1, 5. Resultado final, 6/5. Bacana? Então, resumindo, quando você for multiplicar uma fração por um número, é só multiplicar o de cima. 3 vezes 2, 6, acabou. E repete o número de baixo. Você não precisa ficar perdendo tempo colocando esse número 1 que nem eu coloquei ali pra gente. Bacana? É só multiplicar sempre com o de cima. Quer ver? Um exemplo final aqui para você. Se eu quiser fazer 7 vezes 1/3, é só multiplicar pelo de cima. 7 vezes 1, 7, e repete o 3, 7/3. Só isso que você deve fazer. Bacana isso? Então, resumindo aqui no final essas operações. Multiplicar a fração é só multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. Lembrando que pode simplificar em frações diferentes, tudo bem. Simplificar e dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. E no caso da divisão, é conservar a primeira, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que quando você efetuar essas contas com números naturais ou inteiros, é só colocar um embaixo, como fizemos também na adição e subtração de fração. Bacana, amigão? Com isso, finalizamos as nossas operações com frações, tranquilo? E eu te aguardo na próxima aula. Até mais!